Olá, meus irmãos, graça e paz, paz de Deus, paz do Senhor, Shalom Adonai. Estamos mais uma vez aqui transmitindo a palavra de Deus. E nesse dia eu quero falar para vocês sobre música. Aliás, o título da mensagem vai ser Os Cantores de Deus. Vou falar de Jedutum, Asaf e Remã, os salmistas, né? Então vamos dar uma introdução. O Deus Eterno criou o universo ao som de louvores, e ele, o Altíssimo, se agrada dos louvores entoados ao seu santíssimo nome. Eu li o livro do Senhor dos Anéis, de Tolkien, e ele começa na criação do mundo, no Silmarillion, que conta a história, como foi formado o mundo pelo Deus, que ele chama de Ilúvatar. E ele diz lá no Silmarillion que o universo foi criado por Ilúvatar ao som da música. E eu comecei a pesquisar o que era isso, onde é que Tolkien tinha tirado essa ideia, sendo ele também um escritor cristão. E aí eu descobri que ele tirou da Bíblia Sagrada. E nós vamos hoje mostrar no livro de Jó como Deus criou o mundo ao som da música também. Então, na história de Israel, a música sempre esteve presente nas festas, nas luas novas, nos sábados e em todas as solenidades. E Davi era o rei que adorava música e foi autor de muitos cânticos de adoração ao eterno Deus. Os conhecidos salmos, que na sua maioria foram compostos por ele, Davi, quando se tornou o rei de Israel. E ele constituiu os levitas Jedutum, Asaf e Remã como os cantores oficiais, ou seja, os diretores de música do serviço do templo. No caso de Davi, era ainda a sinagoga, era ainda a tenda da congregação, e depois com Salomão, quando inaugurou o templo. Mas Tolkien, em o Silmarillion, ele conta que Ilúvatar criou o mundo através do som da música. Criou os seres angelicais e depois passaram a criar todas as coisas ao som da música. E eu descobri na Bíblia que então Tolkien, sendo um escritor cristão, ele se baseou no livro de Jó. E embora que ele não fale isso, mas o texto de Jó fala claramente que o Altíssimo também criou o universo ao som da música. Quando Jó estava se debatendo com os três amigos, aliás, os três amigos acusando Jó, que ele estava naquela miséria porque ele havia pecado, e Jó se defendia, até que Deus se apresentou no redemoinho, e ele fez o desafio e mostrou a Jó o seu poder, e as razões dele ser o Criador e todas as coisas, e por que Jó estava passando por aquela situação. Diz assim no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 ao 7. Aí é o Senhor respondendo a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou seja, quando Deus estava criando a terra, o mundo. Diz-me, se tens entendimento, quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Aí ele fala: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Coisa interessante, né? Então, na criação do universo, do mundo, o Senhor diz a Jó que foi ao som da música, as estrelas cantavam e os filhos de Deus. Certamente pode ser os anjos, né? Os seres angelicais, querubins, serafins, arcanjos, seres celestiais. Enfim, Deus criou o universo ao som da música. E o livro, aliás, o Antigo Testamento, várias vezes nós vamos ler citações sobre cânticos, adoração, louvor, principalmente nos livros dos Salmos.
Muito bem, então nós vamos dividir essa mensagem hoje em 3 tópicos. Primeiro, Jedutum, que é o mesmo Etan, né? Jedutum, levita da família de Merari. Asaf, levita da família de Gerson. E Remã, levita da família de Coate. E então vamos ver cada tópico aqui, começando por Jedutum, levita da família de Merari. Jedutum ou Etan era levita da família de Merari e um dos 3 grandes diretores musicais que estavam a serviço do templo. Vamos ver o que diz Crônicas, capítulo 6, 1 Crônicas, 44 ao 47. Qual foi o critério de Davi, como Davi escolheu os levitas que iam ser responsáveis pela parte de louvor do templo do Senhor, nos cultos, nas dedicações, nas ofertas, enfim. Diz assim: e os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à sua esquerda, Etan, que é Jedutum, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque e filho de Asabias, filho de Amazias, o filho de Hilquias, o filho de Anzi, e o filho de Bani, e o filho de Seme, o filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari e filho de Levi. Bom, então, o primeiro diretor, aqui na citação, é Jedutum ou Etan, que era o mesmo nome, era a mesma pessoa. E ele era levita, ele foi escolhido para ser um dos diretores musicais, tomar conta da parte da adoração do templo. O Jedutum, seu nome significa aquele que louva. E além de excelente músico, poeta e autor, ele escreveu também o Salmo 89. Jedutum era o vidente do rei Davi. Que é o vidente? Naquela época os profetas eram chamados de videntes, né? E ele era vidente, além de músico, levita, compositor, salmista, né? Adorador, ele era também um profeta que servia ao rei Davi. Os outros cantores, os filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, de acordo com o mandamento de Davi. E de Asaf, e de Remã, e de Jedutum, o vidente do rei, e os porteiros serviam em todos os portões. Eles não podiam se retirar do seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam para eles. Segunda Crônica 35:15. Então, Davi escolheu os descendentes de Levi, ou seja, os filhos de Moisés, Gerson, Coate e Merari, escolheu então os descendentes deles, naquele tempo do rei Davi, que eram levitas, para serem diretores musicais, ou serem responsáveis pela parte da adoração, do louvor, dos cânticos na casa do Senhor. No tempo de Davi, tratava-se do tabernáculo, que ainda prevalecia, ainda estava em Jerusalém. E depois, nos dias de Salomão, com o templo que foi inaugurado, eles passaram a ministrarem no templo a parte musical, louvor e adoração. Então, o rei Davi, então, ele constituiu para o ministério da música os levitas descendentes das 3 casas, como eu já falei, Merari, Gersonitas, né? E Coatita, de Coate. Por isso, esses cantores músicos e compositores apareceram como autores de alguns salmos. Então, de vez em quando você está lendo os salmos, né? E você apresenta o nome desses adoradores, desses salmistas, né? Então, por exemplo, no Salmo 39, 62 e 77, embora que diz que é Salmo de Davi, mas diz que assim inicia os Salmos para Jedutum, ou seja, o Salmo teria que ser executado na melodia composta por Jedutum. Então ele era uma espécie de autor da música e Davi era o letrista. Davi fazia realmente a parte da composição da letra e o Jedutum aplicava a música aos salmos de Davi. Provavelmente um instrumento musical que ele era o principal instrumento para que esse salmo fosse executados. Ou pode indicar também o estilo introduzido por Jedutum.
o que o salmo deveria ser cantado pelo esse coro, né? Por esse ritmo de Jedutum. Vamos ler aqui o que diz, Crônicas. Assim os levitas indicaram os filhos de Joel, os filhos de seus irmãos Asaf, o filho de Berequias, os filhos de Merari e os seus irmãos Etan, o filho de Cusaías. Então a gente vê aqui que cita em 1 Crônicas 15:17, que cita o Remã, né? E cita também Asaf e cita também Etan, que trata-se de Jedutum. Bom, então vamos para o tópico 2. Lembrando que o tópico 1 que nós acabamos de falar tem como título Jedutum, levita da família de Merari. E agora nós vamos falar de Asaf, levita da família de Gerson, ou Gersonitas. Asaf quer dizer coletor. Foi também um excelente músico, poeta e autor de alguns salmos. Por exemplo, nós temos os salmos 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82 e 83, todos os salmos da autoria de Asaf. Então, Asaf viveu nos dias do rei Davi e Salomão. É interessante que ele estava também na inauguração do templo. Então, quando Davi foi rei, ele serviu a Davi. E na continuidade do reinado, através dos filhos de Davi, Salomão, que inaugurou o templo, lá estava também Asaf. Vamos ler, Crônicas. Também os levitas, que eram os cantores, todos de Asaf, de Remã e de Jedutum, com seus filhos, seus irmãos, estando vestidos em linho branco, tendo símbolos e saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar, e com eles 120 sacerdotes soando trombetas. Coisa linda, né? Então, foi na ocasião da inauguração do templo, do grande templo de Salomão. Lá estavam os três, Asaf, Remã e Jedutum. Bom, ele era um dos diretores musicais, Asaf, escolhido pelo rei Davi para o serviço da casa de Deus. Era, portanto, da família dos Gersonitas. De Asaf temos uma preciosidade, que é o Salmo 73. Eu já citei que ele escreveu 12 salmos, e o 73, que é um salmo maravilhoso, e fala sobre a questão da prosperidade dos ímpios, que é muito debatido hoje em dia, né? Por que prosperam os ímpios? E o santo e o filho de Deus sofre perseguições, passa necessidade, enquanto que os ímpios prosperam em seus maus caminhos. Vamos ler então aqui o que diz a palavra de Deus em relação ao Salmo 73 que Asaf compôs. Ele diz que ele olhava para a prosperidade dos ímpios e ele ficou injuriado, triste, porque que os ímpios prosperavam, enquanto que os filhos de Deus não prosperavam, sofriam. E aí ele começou a questionar Deus sobre essa situação, porque prosperavam os ímpios. E a resposta ele encontrou quando entrou na casa do Senhor, e ele diz: até que eu fui ao santuário de Deus, então entendi o seu fim. Certamente tu os pusestes, os ímpios, né, em lugares escorregadios, tu os lançastes na destruição. Então, o final dos ímpios é triste, né? Não tem esperança para os ímpios. Eles vão ser destruídos. As suas riquezas não os salvarão, não nos darão a vida eterna. E somente aqueles que estão em Deus, em Cristo Jesus. Bom, então Asaf, em seus salmos, reflete sobre a inconstância dos filhos de Israel, que não obstante estarem sempre visualizando os milagres de Deus, que nunca deixou desamparar os filhos de Israel, até mesmo na travessia no deserto de 40 anos, ainda assim levantaram suspeitas sobre a providência divina, ou seja, eles questionaram sobre as providências divinas, duvidaram se Deus poderia fazer alimentá-los. Olha o que diz aqui, eles tentando a Deus.
E eles tentaram o Deus em seu coração, pedindo carne para o seu desejo. Sim, falaram contra Deus e disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? E ainda disseram, duvidaram da providência divina, acharam que Deus não poderia providenciar alimentos para eles, né? Alimentos e sustentá-los no deserto durante aquela travessia. Asaf, ele queria demonstrar ao povo de Israel que Deus jamais requereu sacrifícios, senão obediência. Então o povo estava preocupado em fazer sacrifício para Deus, matança de animais, e Deus responde: comerei eu carne de touros ou beberei sangue de cabras? Oferece a Deus ação de graças e paga os teus votos ao Altíssimo. Isso nós podemos ler no Salmo 50, versículo 13 ao 14. Ele quis mostrar a Asaf que Deus não estava preocupado em receber sacrifícios de animais para que fosse aceitável, né, diante do povo de Israel. Não, Deus não precisava disso. Ele queria apenas que o povo fosse realmente sincero, né, que andasse em retidão. Muito bem, vamos continuar. Agora nós vamos falar do terceiro tópico. Agora, nesse segundo tópico, vamos lembrar, voltando aqui, o primeiro tópico nós falamos de Jedutum. Vamos relembrar. Jedutum era levita da família de Merarita. Nós falamos agora de Asaf, levita, que compôs 12 salmos, que era da família dos Gersonita, filho de Gerson. E nós temos aqui, nesse terceiro e último tópico, a história de Remã. Remã era outro levita, e era da família dos Coatitas, filho de Coate, né? Ou seja, os três eram levitas, os três filhos de Moisés: Gerson, Merari e Coate. E o Remã, aqui no caso, é filho de Coate. Então, Remã, quer dizer fiel, da família dos Coatitas, foi o primeiro diretor musical designado por Davi para o serviço da casa do Senhor. Vamos ler isso aqui em 1 Crônicas 15, 19. Assim, os cantores Remã, Asaf e Etan foram indicados para soarem com símbolos de bronze. Repetindo, assim os cantores Remã, Asaf, Etan, que é Jedutum, foram indicados para soarem com símbolos de bronze. 1 Crônicas 15, 19. Outro fato interessante sobre Remã é que ele era neto do profeta Samuel. Ele era neto do profeta Samuel e se tornou vidente do rei Davi, possuindo 14 filhos. E ele é autor do Salmo 88, que é considerado o salmo mais triste e mais deprimente. Depois nós vamos explicar isso. Então, vamos ver aqui a história da vida de Remã. E estes são os que serviram com os seus filhos. Dos filhos dos Coatitas, Remã, um cantor, um filho de Joel, o filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeorão, filho de Eliel e filho de Toá. Bom, então eu coloquei que, não obstante Elcana, o pai de Samuel, residir na região montanhosa de Efraim, muitas pessoas, alguns textos falam até que ele era framita, mas ele era levita. Aqui nesse texto está bem claro, de Crônicas, que Remã, ele era neto de Samuel, que era levita. Então só os levitas podiam fazer o serviço do templo. Não podia outra tribo fazer o serviço do templo. Estava em cargo dos levitas, louvar, o sacrifício de animais, a guarda do templo, acender o fogo, preparar a mesa dos pães, tudo esse serviço do templo, carregar, tomar conta dos objetos do templo, né, a manutenção do templo, tudo isso era serviço da casa de Levi. Então, Eucana, o avô de Samuel, falava que no texto a gente lê em Samuel que era da região de Efraim. Mas nós devemos lembrar que a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança. Ou seja, as 12 tribos receberam herança. Levi está fora, é tirado fora, e José sai fora da contagem e entra no lugar
os dois filhos de José, que Manassés e Efraim. E fica fora das contagens, então, José e Levi. E Levi, quando eles entraram na terra de Canaã, de cada cidade foi separado umas cidades a rebalde, ou seja, a cidade ao redor, e nessas cidades foram dadas 6 cidades de cada tribo para os filhos de Levi. Por isso que o pai de Samuel, Elcana, ele era da região de Efraim, mas ele não era eframita, na verdade ele era levita. Por isso que Samuel foi sacerdote. Se ele não fosse levita, não poderia ser sacerdote. Continuando. A prova que os levitas, só eles podiam prestar serviço do templo. Isso é lá em Números, capítulo 8, versículos 23 e 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço do tabernáculo da congregação. Números 8, 23 e 24. É claro que naquele tempo não tinha ainda o templo, então era o tabernáculo. Só quem podia tomar conta do tabernáculo, servir o tabernáculo, prestar culto, fazer os sacrifícios, eram os levitas. Nem ninguém de outra tribo poderia fazer esse serviço. No Salmo 88, ainda falando de Remã faz lamentações sobre as suas desgraças e suplica a Deus pelo seu livramento. É um salmo muito triste. Ele diz: ó Senhor Deus da minha salvação, eu tenho clamado dia e noite diante de ti. Salmo 88, 1. E então ele conta nesse Salmo 88 que ele estava passando por muitas aflições, sofrimentos, mas ele ainda tinha, como diz aí no versículo 1, tinha Deus como Deus da sua salvação. Do modo geral, nós vimos hoje que o povo os israelitas, né, eles gostavam muito do louvor, da adoração a Deus. E Deus gosta de receber o louvor e a adoração, somente no coração sincero e contrito, né? Coração puro. Deus gosta de receber os louvores. E vimos também hoje que o mundo foi criado ao som da música, quando ele respondeu a Jó, perguntando se Jó estava com ele lá na fundação do mundo, onde as estrelas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Há muitas teorias sobre esses filhos de Deus, né? Se era uma raça humana ou se se dirigia aí aos anjos, seres celestiais, enfim, mas estavam lá esses seres que Deus mesmo chama de os filhos de Deus. Nós não vamos entrar no mérito porque há muitas teorias sobre essa questão. Mas, de um modo geral, o mundo foi criado ao som da música, o Senhor mesmo diz aí a Jó. E também falamos que até o autor do Senhor dos Anéis, John Reinald Howell Tolkien, ele escreveu o Silmarillion, que é uma das suas obras principais, e ele diz lá que o mundo foi criado por Deus, que lá ele chama de Ilúvatar, através do som da música. E falamos também que Davi era o rei que amava a música, e ele instituiu os cantores, os adoradores para o serviço do templo, da casa do Senhor. Nos dias dele ainda era o tabernáculo, e depois deram continuidade no templo construído pelo seu filho Salomão. No modo geral, nós podemos dizer que a música faz parte também da adoração. É muito importante na adoração. Deus gosta de receber louvores, ele criou o mundo através dos louvores, ao som dos louvores, e que a igreja também, uma parte importante do culto é o louvor, é a adoração. Aí você se manifesta, né, com as suas emoções, mas também com a sua razão, com a sua mente, porque você ama a Deus, adora a Deus e o tem como Salvador, e ama o seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo e lhe deu a vida eterna, e que ama também o Espírito Santo, que o conduz nesse mundo de trevas, mundo de tantas pandemias, perseguições, mas o Espírito Santo está conosco, com a Igreja do Senhor neste mundo, para que a Igreja possa desempenhar o seu papel, que é a implantação do reino de Deus.
É isso aí, meus irmãos. Então, a música é muito importante. Eu tenho outro artigo sobre música, que depois eu vou, em outra oportunidade, vou falar. Mas hoje eu citei sobre esses três personagens importantíssimos. Jedutum, que era Etan, Asaf e Remã. Já falei em outra mensagem sobre os filhos de Coré, que eram aqueles que foram, a família de Coré, se levantaram contra Moisés e foram tragados, mas não foram todos tragados, porque ainda ficaram os seus descendentes, que foram autores dos salmos mais maravilhosos, né? Os filhos de Coré. Enfim, todos exaltavam, glorificavam e bendiziam e adoravam o nome do Senhor de eternidade a eternidade. Amém.